Irmãos, antes de iniciarmos esta oração, gostaria de ler um trecho do livro O Poder da Quarta Dimensão, do pastor Paul Yong-Cho, pastor da maior igreja do mundo, aonde ele explica como aprendeu a orar depois de uma revelação gloriosa do Senhor. Foi só a partir daí que ele começou a receber os seus pedidos, as suas orações foram respondidas, pois mesmo ele orando muito antes, fazendo suas súplicas, orações, por muitas vezes não recebia seus pedidos, o que acontece muitas vezes com nós. Oramos, pedimos ao Senhor resposta e passa-se muito tempo e nada recebemos, porque nós, apesar de termos um conhecimento da palavra, não temos esse conhecimento mais aprofundado de como orar, de como receber as promessas do Senhor. Apenas aprendemos que devemos orar, mas existe uma maneira certa de orar. E estarei fazendo a leitura de um trecho desse livro, onde poderemos aprender um pouco mais a como orar, para que assim possamos receber todas as bênçãos do Senhor. Capítulo 1. Incubação, uma lei da fé. Deus jamais produzirá nenhuma de suas grandes obras a menos que realize por meio de sua fé, da fé que deu a você. Supõe-se que você tenha fé porque a Bíblia diz que Deus deu a todos nós uma medida de fé. Você deve ter muito ou um pouco de fé, quer sinta, quer não. Você deve tentar sentir a fé. Mas quando você necessita de fé, ela se faz presente. Está presente para seu uso, como possuísse 2 braços. Quando deles necessita, é só movê-los e usá-lo. Não é necessário sentir que seus braços estejam pregados aos seus ombros para saber que os possuo. Há contudo certos modos pelos quais a sua fé opera e liga ao Pai Celestial que habita em você. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos, a substância que possui uma primeira etapa de desenvolvimento, de incubação, antes que seu uso possa ser completo e eficaz. Agora você poderá perguntar: quais são os elementos necessários para tornar a minha fé usável? Há 4 passos básicos no processo de incubação. Primeiro, a fim de usar a fé, é preciso que você tenha uma visão de um objetivo claro. A fé é a substância das coisas nítidas que se esperam. Se tiver uma ideia vaga de sua meta, então estará fora de contato com aquele que pode responder à sua oração. É preciso que você tenha uma meta clara e definida. Aprendi esta lição de uma maneira muito especial. Tinha estado no ministério pastoral durante alguns meses e era tão pobre que não possuía bens materiais nenhum. Era solteiro e vivia num quarto pequeno. Não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama. Comia no chão, dormia no chão e estudava no chão. Tinha de andar quilômetros e quilômetros todos os dias para poder desempenhar meu ministério de ganhar almas. Mas um dia, enquanto lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado pelas promessas de Deus. A Bíblia dizia que se tão somente eu colocasse a minha fé em Jesus e orasse em seu nome, eu receberia tudo o que pedisse. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De modo que então orei, dizendo: Pai, por que deve um filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores viver sem escrivaninha, sem cadeira, sem cama, andar quilômetros todos os dias? Pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, uma cadeira a que sentar e uma bicicleta a fim de sair e fazer visitas. Achava que, segundo as Escrituras, eu podia pedir estas coisas ao Senhor,
Ajoelhei-me e orei. Pai, agora estou orando. Por favor, envia-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Pus toda a minha fé no pedido e dei graças a Deus. A partir desse momento comecei a esperar a entrega das coisas. Passou um mês, então recebi a resposta alguma. Passaram 2, 3, 4, 5, 6 e ainda continuava a esperar. E nada acontecia. Certo dia chuvoso eu estava realmente deprimido. Não tinha comida, estava com muita fome, cansado, deprimido e comecei a reclamar. Senhor, pedi-lhe uma escrivania, uma cadeira, uma bicicleta vários meses atrás e não me deste coisa alguma até esta data. Tu vês que estou pregando o evangelho para que as pessoas pobres desse bairro. Como posso pedir-lhes que exercite a fé quando eu mesmo não posso praticá-la? Como posso pedir-lhes que coloquem a fé no Senhor e vivam pela palavra e não pelo pão? Meu Pai, eu estou tão desanimado, não estou muito certo disso, mas sei que realmente não posso negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer e tenho certeza que vais me responder, mas desta vez eu estou simplesmente muito triste. Se vais responder a minha oração depois que eu morrer, de que me aproveitará isso? E se vai responder a minha oração, faze-o rapidamente, por favor. Então sentei-me e comecei a chorar. Subitamente senti uma serenidade, uma tranquilidade invadindo a minha alma. Toda vez que vem esse tipo de sentimento da presença de Deus, Ele sempre fala de modo que esperei. Então aquele ciclo suave ressoou em minha alma e espírito dizendo: meu filho, ouvi sua oração muito tempo atrás. Exclamei abruptamente: então, onde está minha escrivaninha, minha cadeira e minha bicicleta? Disse-me o espírito: sim, esse é seu problema de todos meus filhos. Imploram exigindo todo tipo de coisas, mas o fazem com termos tão vagos que não posso responder. Será que você não sabe que há dezenas de tipos de escrivaninhas, cadeiras e bicicletas? Mas você simplesmente pediu uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Não pediu uma escrivaninha específica, nenhuma cadeira, nenhuma bicicleta específica. Este foi um ponto crítico na minha vida. Nenhum professor do Instituto Bíblico me havia ensinado estas coisas. Eu tinha cometido um erro que resultou num abrir de olhos para mim. Então eu disse: Senhor, realmente desejas que eu ore em termos específicos? Desta vez o Senhor me levou para Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza das coisas bem específicas que se esperam. Ajoelhei-me de novo e disse: Pai, sinto muito, cometi um grande erro e te compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações passadas, começarei tudo de novo. Então, dei o tamanho da minha escrivaninha, que deveria ser de mogno das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritórios de aço com rodinhas para que pudesse mover-me de um lado ao outro como um manda-chuva. Falei-lhes. Depois da bicicleta, dei muitas considerações a este assunto, porque há tantos tipos de bicicletas coreanas, japonesas, formosas e alemãs. Mas naqueles dias as bicicletas coreanas e japonesas geralmente eram muitas franzinas, e a que eu queria era uma forte e maciça. Como as bicicletas de fabricação norte-americana são muito boas, orei dizendo: Pai, desejo uma bicicleta de fabricação nos Estados Unidos, com algumas marchas para que eu possa regular a velocidade. Encomendei estas coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum em entregá-las.
Então realmente senti a fé fluir do coração, regozijei-me no Senhor. Nessa noite dormi como uma criança. Mas ao despertar às 4:30 da manhã seguinte, a fim de preparar-me para a reunião de oração matinal, repentinamente descobri que meu coração estava vazio. Na noite anterior eu tinha toda a fé que há no mundo, mas enquanto dormia a fé bateu asas e deixou-me. Não sentia nada no meu coração. Disse: Pai, isto é terrível. Uma coisa é ter fé, mas é totalmente diferente conservar esta fé até receber a resposta. Este é um problema comum a todos cristãos. Pode escutar por algum tempo a um pregador excelente e ter toda a fé que há no mundo enquanto o ouvem, mas antes que cheguem à sua casa já perderam tudo. Sua fé bateu asas e voou. Nesta manhã, lendo a Bíblia, à procura de uma passagem especial para pregar, repentinamente meus olhos caíram em Romanos 4,17. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Meu coração pegou-se a esta passagem e começou a queimar as entranhas. Disse a mim mesmo: acho que podia simplesmente chamar à existência aquelas coisas que não existem como se existissem, como já se as possuísse. Eu tinha recebido a resposta ao problema como conservar a minha fé. Corri para a tenda que nos servia da igreja, onde as pessoas já haviam começado a orar, e depois de cantarmos alguns hinos comecei a pregar. Expus-lhe a palavra bíblica e disse: Irmãos, pelas bênçãos de Deus já tenho uma escrivania de mogno das Filipinas, uma linda cadeira de aço com rodinhas e uma bicicleta com marchas de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor! Já recebi todas estas coisas. As pessoas ficaram a olhar-me de boca aberta, pois sabiam que eu era totalmente pobre e gabava-me destas coisas. Não podiam acreditar no que ouviam. Pela fé, realmente louvavam a Deus, fazendo justamente o que a palavra de Deus ordena. Depois do culto, enquanto saía, três rapazes seguiram-me e disseram-me: Pastor, queremos ver as suas coisas. Fiquei aterrado, porque não tinha contado com a possibilidade de mostrar estas coisas. Todos os membros da igreja moravam em um dos bairros mais pobres. Que se percebesse que seu pastor lhe havia mentido, meu ministério ali estaria terminado. E os jovens não estavam dispostos a voltar atrás. Achava-me em uma terrível situação e comecei a orar. Senhor, desde o princípio essa não foi a minha ideia. Foi tua ideia que eu lhe dissesse isso. Simplesmente te obedeci e agora estou em apuros. Falei-lhes como se fosse dono das três coisas. Que explicação posso dar-lhes agora? Tu precisas ajudar-me como sempre tens feito. Então o Senhor veio em meu auxílio e uma ideia começou a flutuar em meu coração, de modo que lhes disse resolutamente: venham ao meu quarto e as verão. Todos foram e começaram a olhar ao redor procurando a bicicleta, a escrivaninha e a cadeira. Disse eu: não procurem estas coisas, eu lhe mostrarei mais tarde. Apontei o dedo para o Sr. Park, que agora é pastor de uma das maiores igrejas da Assembleia de Deus na Coreia, e disse: far-lhes algumas perguntas. Se você puder responder as minhas perguntas, mostrarei todas essas coisas. Por quanto tempo você esteve no ventre da sua mãe antes de vir ao mundo? Ele colocou a mão na cabeça e disse: bom, 9 meses. Respondi então: o que você viu durante os 9 meses no ventre da sua mãe? Cresci, mas prossegui. Ninguém ouvia, ninguém podia ver-me.
porque eu estava dentro da minha mãe. Então eu disse: ainda no ventre da sua mãe você era mesmo um bebê que nasceu para o mundo. Você respondeu corretamente. A noite passada ajoelhei-me aqui e orei ao Senhor pedindo a escrivaninha, a cadeira, a bicicleta, e pelo poder do Espírito Santo concebi estas coisas. É como se estivesse dentro de mim, crescendo neste momento. E são tanto a escrivaninha, a cadeira, a bicicleta, quando forem vistas pelas pessoas na época da sua entrega. Eles começaram a rir, mas não puderam. Disseram: esta é a primeira vez que vimos um homem grávido de uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E saindo do meu quarto começaram a espalhar por toda a cidade o rumor de que o ministro estava grávido de uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha. Mal podia andar pela cidade, as mulheres se juntavam olhando para mim e davam risadinhas. E alguns jovens travessos da minha igreja chegavam a mim no domingo, tocavam meu estômago e diziam: pastor, quantos meses faltam? Mas naqueles dias todos ia saber que tinha tais coisas crescendo dentro de mim. Leva tempo, assim como a mãe leva tempo para dar à luz ao filho. Sem dúvida, as coisas que você pediu hoje levarão algum tempo antes que chegue a você, mas você já está grávido delas e no devido tempo as terá. Mantive-me louvando ao Senhor constantemente, e no tempo devido as três coisas chegaram. E chegaram exatamente como as encomendei. A escrivaninha era de mogno das Filipinas. A cadeira era japonesa, fabricada pela companhia Mitsubishi, e tinha rodinhas para que eu pudesse mover-me. A bicicleta de segunda mão era norte-americana, tinha várias marchas, tinha sido de um filho de um casal de missionário norte-americano. Trouxe para casa as três coisas pelas quais tinha esperado há tanto tempo, e isso mudou por completo a minha maneira de orar. Até então tinha orado em termos vagos, mas desse dia em diante jamais orei em termos vagos. Se Deus respondesse às suas orações vagas, você jamais reconheceria seu pedido como sendo resposta de Deus. Você deve pedir, defina especificamente. O Senhor não se agrada de orações vagas. Senhor, depois de termos aprendido um pouco mais a como orar, quero neste momento fazer uma oração ao Senhor, mesmo não sabendo, não conhecendo o que cada um dos seus filhos necessitam. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor conhece o coração e a intenção de cada um. Mas é preciso que nós despertemos, que nós aprendemos a como orar ao Senhor, para que a nossa oração seja respondida. Eu sei que cada um tem colocado em seu coração algumas metas e objetivos, tem colocado neste ano, neste mês, nesses dias que estão por vir, desejos nos seus corações, e já tem por muito tempo orado por algumas coisas, mas de repente não tem recebido resposta ainda. Estão lutando contra tanta coisa que está acontecendo, seja enfermidade, seja desemprego, seja problemas conjugais, problemas familiares, tantos males que assolam, doenças, seja um emprego, seja um porta, seja uma casa, seja um carro, independente de qual coisa tem pedido. Mas às vezes, mesmo orando tanto, jejuando, clamando, parece que o Senhor virou as costas, temos essa impressão que o Senhor não está nos ouvindo. Mas é porque não entendemos como o Senhor opera.
Às vezes oramos e não somos respondidos porque não entendemos, não aprendemos a orar em termos específicos. E eu quero neste momento, nesta oração, decretar a cada vida a bênção do Senhor que se realizará, que as suas orações serão respondidas agora, neste momento, porque o Senhor tem revelado do como orar, que devemos colocar nossas orações, as nossas súplicas, devemos fazer os nossos projetos, devemos saber exatamente a qual casa queremos, se é uma casa, quantos quartos, quantos cômodos terá, que cor terá, onde será, qual tamanho será, se for um carro, qual ano, qual marca, qual modelo devemos saber qual será, se for viajar para lugar específico, a data específica, o local específico, o apartamento que irá ficar, a companhia, o voo, tudo devemos ter específico, saber se queremos qualquer objeto, temos que ser específico quanto a eles, orar a eles exatamente como quer, se é uma companhia, um casamento, como será essa pessoa, não apenas dizer que seja uma pessoa da igreja, mas dizer que essa pessoa, como que ela seja, se é alto, se é magro, se é baixo, se é gordo, se é sábio, se não é sábio, se é loiro, se é moreno, se é careca, se é, conforme for, devemos ser específicos em cada parte da oração. Eu sei que quando colocamos cada coisa específicas e oramos a todo tempo, depois de definirmos tudo isso, devemos dobrar nossos joelhos e levar ao Senhor exatamente o que pedimos e acreditar, e a cada dia estarmos orando de maneira específica. E além de orar dessa maneira específica, como a Bíblia nos diz, que a fé é a prova das coisas que não se veem. Então a gente experimentar aquelas coisas que não temos ainda, se como já estivesse, é viver-se como já tivesse, é experimentar imaginando como seria a sensação daquelas coisas, levar esse sentimento, porque a fé é essa certeza, é a certeza que já temos, a gente imaginar que a gente já possui essas coisas, e assim nós estaremos trazendo essas coisas diante do Senhor mediante a fé, e o Senhor estará respondendo. Eu sei que pessoas estão vivendo situações adversas e precisam de uma resposta do Senhor, e essa resposta não necessita de pregadores, que pessoas de fora venham orar, que ninguém a mais. Precisamos nós aprender a como fazer as nossas orações, e nós precisamos essa sabedoria de como orar em termos específicos, de nós já sentir que já temos, que já possuímos isso, como uma gestação, como uma mulher grávida que já sabe como será o seu filho, ela já imagina, ela já prepara tudo aquilo para o momento da chegada, mesmo sem ela ver. Mesmo sem ele ainda estar no período de incubação, assim são os nossos desejos, as nossas petições que estão nesse momento lá na incubação, ainda sendo gerado, mas nós sabemos que ele vai chegar no momento certo e oportuno. E quanto mais nós acreditarmos nisso, quanto mais nós vivermos com essa convicção, isso será abreviado para nós no momento mais oportuno, será trazido a nossa experiência. Então, Senhor, nós pedimos que o Senhor entre com provisão em cada vida, que o Senhor traga este discernimento, este conhecimento para cada um, para alcançar os seus projetos e os seus objetivos. Assim te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.